olha só, ontem nós vimos o 8 e hoje nós vamos no 9, tá? No 9. Vamos continuar o quê? Esta série que nós vimos no 8, que é o quê? Ó, o apóstolo Paulo passa agora a mencionar as 9 contradições e contrastes da vida cristã. Entendeu? Muito do que estava aqui, a gente está vendo que ele está mostrando, são o quê? São questões referentes à perseguição que ele sofre, que nós sofremos por sermos cristãos. Não sei se você viu, mas não sei se Suécia ou Finlândia, você defender, você ser pai, mãe, ter seus filhos e tornar isso público, que é esse o modelo da família que você apoia, é discurso de ódio. Então a coisa está muito feia. A gente acha que o problema da perseguição é na China, é na Coreia do Norte, é em Mianmar. Só que a coisa está amarrando. É como eu digo sempre para vocês. Você tem uma caneca de água fria, você põe no fogo, põe o sapo lá dentro. Você vai cozinhando o sapo, ele não percebe até morrer. Agora, se você tiver uma caneca fervendo e jogar o sapo, ele vai bater e pular para fora. Esse é um ponto importante. Eles estão esquentando a água aos poucos e nós cristãos estamos aqui em berço esplêndido, como se nada tivesse acontecendo. Muito cristão votando nesse tipo de governo. Um governo totalmente anticristão. Amém? Então vamos lá. Tá? Então, nós vamos continuar a ver os contrastes da vida cristã e a paciência vencedora que Paulo nos dá, que Paulo nos apresenta. Por quê? Porque será que nós agiríamos como Paulo? Ou será que nós socaríamos o pé na jaca, íamos para cima dos irmãozinhos? Verso 9. Como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. Desconhecido, entretanto bem conhecido. Os judeus que caluniavam diziam que Paulo era um João ninguém, a quem faltava autoridade apostólica e a quem podiam denegrir à vontade. O que acham de nós, pessoal? Você aí, você não tem milhares ou até milhões de seguidores. Você não é da denominação da moda. E aí? Quando nós muitas vezes falamos contra coisas erradas que estão acontecendo na igreja, muitas vezes as pessoas nos olham com aquela cara: quem é esse cara? Eu fiz uma postagem, um reel sobre a NPP no Instagram, entendeu? E foi hilário. Eu até apaguei o comentário do cara pela vergonha alheia, entendeu? No que está baseado. Lembra que alguns versos antes a gente falou, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, deixa eu achar, ó. Ó, aqui, ó, no saber. O que é esse saber? Não é o conhecimento humano, mas é o conhecimento de Deus. Porque através dele nós vamos fazer o quê? Na palavra da verdade, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos usar as armas de ataque e de defesa. Aí nós vemos, pessoal, homens que estão presos no quê? No conhecimento desse mundo. Olha que coisa interessante. Então eu fiz a postagem sobre a NPP, falando a verdade, que a NPP defende justificação pelas obras. Primeiro, você vê os carnais ali. Ai, olha só, é uma chance de eu gritar minha heresia para todo mundo. É pelas obras que se salva também. Uau! Que é a heresia principal. A heresia principal da NPP não é falar que os judeus eram salvos pela promessa e não pelas obras. Não é negar que os judeus eram puros legalistas, e são ainda. Tá? Não é isso. O problema da NPP é dizer que as obras cooperam para a salvação e que você tem que a salvação é pelas obras, que a salvação não é pela graça.
Esse é o erro da NPP. Então, primeiro gritam os malucos falando o quê? Gritaram os malucos falando que a salvação é pelas obras mesmo e etc. O pelagianismo ali correu solto. Eu teria vergonha de falar uma coisa dessa. E aí vem aqueles que estavam aqui. Teve um que colocou: quem é E.P. Sanders? Quem é fulano, quem é James Dunn? Quem é fulano de tal? Quem é não sei o que? O cara citou até o lixo do Paul Tillich. Cadê? Quais artigos científicos você tem publicado? Onde estão seus diplomas? Quantos mestrados, PhDs você tem? Aí é lógico, né? Eu não me aguento. Minha carne dá aquela gritadinha para pôr o cara no lugar dele. Aí eu falei, quer dizer que a teoria do teu bezerro de ouro é tão fraca que você precisa vir aqui tentar me dar carteirada? E ainda a carteirada com a carteira do outro. Por que fazem isso? Fazem isso porque para eles eu não sou ninguém. Porque eu não, na hora de uma discussão, eu não fico esfregando meus diplomas, certificados, formações, trabalhos na cara de ninguém. Não é isso o centro da minha pregação. O centro da minha pregação é Cristo. E aí você vem no mundo de interesses, onde o cara ele não estuda para ter o conhecimento, ele estuda para ter o quê? O diploma. A carta de representação dele é o diploma. A carta de representação dele não é a obra cristã. Não é a obra que ele está fazendo. Mas é o título que ele tem antes do nome. Outra coisa. Ontem recebi uma mensagem de um rapaz, fiquei muito chateado. Fiquei bravo, na realidade. Porque já é o segundo curso que eu faço com figurão. E se você vê, o cara coloca como material até livro escaneado. E olha, não é pegar o livro, escanear, aí escanear no OCR, pegando o texto, formatando e fazendo. Que já estaria errado. Não, ele escaneia e o material didático é a foto do livro assim em cada página. Assim. Não é nem assim só uma página. É assim, ó. Assim, ó. Só no meio da página tá o livro assim, tem página borrada. E é curso de figurão, que todo mundo baba um ovo por ele. No outro curso de pregação, primeiro que o curso é do cara, a hora que você chega lá só tem. Nunca vi mais gordo os caras que estão dando aula lá. Já sou estranho, porque só tem 4 aulas do cara num curso de 50 aulas. É uma aula de bem-vindo, ele dando bem-vindo, é só os outros, aí tem mais uma aulinha solta aqui, outra aqui, e tudo de apresentaçãozinha. Ele na prática não ensina nada. Que ele é o pregador, né? Que você quer aprender. Aí tem aula que é o cara te ensinando a fazer o negócio, que segundo eles o curso é na prática, numa parede branca atrás dele, e é isso, ó, ele falando, ó, ele lendo e falando. Agora, o curso dele, você não vê ninguém reclamando. Por quê? Porque é o figurão. Porque o cara, né, é da patota, é famoso. Agora, nós que somos pequenos, como Paulo, as pessoas se sentem confortáveis para vir bater boca, vem trazer teoria de conspiração, que nem o rapaz que veio. Olha, ele comentou nos 50 vídeos do canal, é sério. Que eu tenho que alertar as pessoas porque é errado usar o termo Novo Testamento e Antigo Testamento. É o nome de uma divisão, gente. Tem um que vídeo sim, vídeo não, ele mete um comentário lá do nome Yeshua. O outro vive comentando, pondo que o nome Deus tem que escrever D apóstrofo us. Engraçado.
Falar mal do vizinho não é errado. Agora, escrever o nome Deus direito é pecado. Por quê? Porque nós pregamos o evangelho. Onde é que está nosso foco? Nosso foco não está em agradar a denominação, nosso foco não está em agradar ninguém, mas agradar a Deus. O nosso foco é ter a carta de apresentação perfeita aos olhos do Senhor. Que é o quê? O que nós pregamos, quem somos nós. Então, para esse mundo, nós somos desconhecidos e tem uma novidade doída para vocês. Vamos continuar sendo desconhecido. Se você quer ser reconhecido, não é fazendo a obra verdadeira de Deus que você vai ser. Não é. Mas, para seus filhos na fé, Paulo era conhecido e amado. Eu sei a semana passada e esses dias que eu perdi a minha avó, 97 anos, a mulher que junto da minha mãe me criou, que eu amo de loucura. Eu não mostro aqui para vocês, mas sim, foi difícil, tá sendo muito difícil para mim. Graças a Deus que Deus é perfeito, deu uma esposa, uma família maravilhosa para estar comigo. Mas é difícil. Eu sei como eu fui tratado pelos meus alunos, por vocês seguidores, o cuidado que vocês estão tendo comigo, tiveram comigo. E eu agradeço a Deus por isso, porque, sei lá, poderia até, será que eu não me tornaria um champion? Não, nem penso, nem passa por essa minha cabeça. Não, é o Espírito Santo coloca as pessoas certas na minha vida. Então vocês me conhecem e me amam. Vocês são a minha carta de apresentação. São vocês que me interessam. Não tô nem aí pro senhor, professor, doutor, sabe? Bonitão da balachita. Não tô nem aí. Bonitão das galáxias. Jujubesco do marshmallow, docinho unido, gospel. Não tô nem aí, reformodinha. Não tô nem aí. E vou falar mais, esse povo não me interessa. O apóstolo Paulo foi, sem sombra de dúvidas, o maior apóstolo, o maior teólogo, o maior evangelista, o maior missionário e o maior plantador de igrejas da história. A palavra grega agnoel, traduzida por desconhecido, traz a ideia de ser ignorante. Ser ignorante, não conhecer, não entender, desconhecer, errar ou pecar por ignorância. Qual é o sentido de ignorância aqui? Não conhecer, não ter conhecimento, não saber, não ter conhecimento daquilo. Então, quando aqui a gente tem esse como desconhecidos, é no sentido que nós somos desconhecidos porque nós não sabemos nada. Porque nós não temos conhecimento formal de nada. Porque nós não estamos na panelinha, então não interessamos. Porque eles não veem nenhum ganho em cima de nós, porque para eles nós somos o quê? Ignorantes. Você vê um monte de cara aí que é doutor, um é hebraísta de não sei aonde, tá virando um baita de um liberal, parece o Jaiminho do Chaves, mas é endeusado por todo mundo na tradução do hebraico. O outro, pelo amor de Deus, eu tenho um livro de manuscritologia dele ali, que pelo amor de Deus, mas são idolatrados. O outro da Sociedade Bíblica do Brasil carregam o cara no colo, mas o cara defende um texto corrompido. E a tradução, sempre que eles podem, eles tiram uma vírgulazinha e fica perto de texto corrompido. Nossa, endeusam o cara. Meu Deus, carregam o cara no colo.
E o professor Pickering, que é o maior, é uma sumidade no assunto, você não ouve falar do professor Pickering. Por quê? Ah, imagina, esse cara crê em texto bizantino. Que nem o podcast de um famosinho aí, gospel, entendeu? Do cara de oclinho aí, descoladinho, entendeu? Que era um podcast tão bom, agora virou, tá debaixo, tá rendendo mais, pender mais pro lado liberal, ele tá nessa, né? Falou, o debate do criacionista com o evolucionista deu dó do criacionista. Os caras têm que se colocar no seu lugar. Para eles, nós somos ignorantes, nós não sabemos. Ou seja, evolucionismo tá lindo, mesmo com todos os furos dos pedacinhos da teoria, que cada dia cai um pedaço. E nós, coitado do criacionista. Como se debate de internet, debate de programa de televisão, bate-boca de Twitter resolvesse alguma coisa. Refere-se a não valer nada. Para esse pessoal, a gente não vale nada. Aquele que prega o evangelho de verdade não vale nada, porque ele não trata da palavra como um negócio. Não valer nada sem as credenciais adequadas. Paulo não recebeu o reconhecimento do mundo de seu tempo, porque o mundo, a literatura, a política e a erudição não se preocupavam com ele e não faziam dele fonte de conversas diárias, nem o procuravam como grande orador. Percebeu? Paulo não recebeu o reconhecimento do mundo do seu tempo, porque o mundo, a literatura, a política, a erudição, que são os doutores, né, não se preocupavam com ele. Que nem eu quero o nascido de novo, eu quero que seja um polo para ensino do verdadeiro evangelho. É essa a nossa luta diária. Olha lá, o nosso querido Marcelo Portela está trabalhando no site do Nascido porque quero que seja uma fonte de publicação de artigo daquilo que está certo. Um polo de conhecimento cristão verdadeiro, sem ficar discutindo minúcias do academicismo, mas ensinando o evangelho. É isso que o Seminário Nascido de Novo quer. Eu não tenho compromisso com visão batista, com visão assembleiana, com visão presbiteriana. Eu tenho compromisso com a visão bíblica, com a visão de ensinar a palavra de Deus. Não se preocupavam com ele, não faziam dele fonte de conversas diárias, nem o procuravam como grande orador. Mas Paulo é hoje mais conhecido do que qualquer imperador romano. Importa mais receber conhecimento de Deus do que dos homens. Importa mais ser amado pelos cristãos do que odiado pelo mundo. Até pôr aqui em negrito. Morrendo, contudo, vivendo. Olha só. Então, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos. Paulo viveu sobre constante ameaça de morte. Aqui, no caso de Paulo, ele sofria ameaça de morte diária contra a carne dele, contra a pessoa dele. Hoje, nós que pregamos o evangelho, nós estamos debaixo de ameaça de morte, não apenas dos perseguidores que estão aí de fora, mas para aqueles que tomam conta do status quo. Eu sei o que nós passamos no começo desse ano aqui no Nascido de Novo.
o ataque que nós recebemos, e foi um ataque de foi ataque de pessoas que achávamos que estavam ali na frente de batalha conosco. É como se você tivesse num combate. Como é o combate? Eu vou lá, pá, 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 pá. Tô em fila. Eu e o meu colega. Então eu tô aqui, pá, 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 pá. Bom, recarregar. Então eu saio, então eu posso virar as costas, sair, vir aqui atrás, enquanto eu carrego meu companheiro. Pá, 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 pá. Certo? Então eu posso aqui na frente virar as costas. O que aconteceu? É como se fosse pá, pá, pá. Na hora que eu vou sair para recarregar, o meu companheiro me dá um tiro nas costas. Foi isso que nós sofremos. E foi de todos os lados. Foram pessoas que caminhavam com a gente, que nós achávamos que estavam ali para o crescimento da obra, ministério que nós participávamos. Foi pancada de todo lado. Mas graças a Deus nós continuamos assim. Nós não olhamos para isso. Nós lutamos. Até para vocês terem uma ideia, o local para onde nós mudamos, nós não conseguimos imediato montar o nascido aqui. Vivo contando essa história para vocês. Porque foi incrível, gente. Foi tudo de uma pancada só. Mas olha só onde é que nós estamos fazendo agora. É como Paulo. Paulo viveu sob constante ameaça de morte. E a gente, sabe, eu acho que eu, a Vanessa, o Nascido, e olha, isso nos fortaleceu. Olha como Deus tem plano para tudo. Isso nos fortaleceu, nos ensinou a tomar determinados caminhos. Então, se você me perguntar de maio, final de maio para cá, as mudanças que nós implementamos no Nascido, lembra? Até maio, o Nascido praticamente não tinha conteúdo, a gente estava só fazendo o básico. Do final de maio para frente, olha só, Café com Bolote estabeleceu. Estamos lançando novos cursos em uma nova plataforma. Nós passamos a trabalhar todas as nossas outras redes. Lembra? A gente estava fazendo basicamente só live no YouTube. E live não dá 10% da nossa penetração. Live é nosso tratamento. Você que é seguidor, que acredita no projeto. Então olha como a gente cresceu. Olha como a gente. Eu tô todo dia postando no Twitter. Eu nunca abri Twitter na minha vida. Sabe, o Portela, está planejando voltar com o podcast do Nascido. A gente tem tanta coisa. As lives com os convidados. Olha quanta coisa a gente está trabalhando. Então mesmo, olha Paulo, foi apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, enfrentou feras em Éfeso, foi atacado por uma multidão furiosa em Jerusalém. Simon Kistemaker diz que o poder divino que ressuscitou Jesus dos mortos impediu que Paulo sofresse uma morte prematura. E é o que acontece aqui. De tempo em tempo vem uma. Tudo veio de uma vez. Agora a gente acaba com aquele pastorzinho de meia tigela. Aquela escolinha de curso ruim, que é melhor que curso de muito figurão. O que eu falei ontem sobre esse rapaz que falou besteira. Falei, sabe que um cara desse merece fazer direito lá no Mackenzie com advogado de Lula. Isso que ele merece. Esse é o conhecimento que ele vai ter. E esse tipo de gente que está nessas escolas tradicionais. Tá? Mas olha só. Deus cuidou dele.
ressuscitou Jesus dos mortos e impediu que Paulo sofresse uma morte prematura. Quantas vezes chegou no momento que falaram, agora a gente acaba com o nascido, não consegue. Quantas vezes você passou por aquela situação que você para e olha, agora já era. Agora não tenho mais para onde correr. Agora não tem mais para onde fazer. O que aconteceu todas essas vezes? Com você. Não estou nem falando do nascido mais. Estou falando de você. Quantas vezes você teve livramento? Chegou naquele momento que você, agora já era. Quantas vezes a Vanessa já entrou na minha sala, veio na minha mesa e falou, não tenho o que fazer, não sei, acabou, já era. Isso no final de um dia, no início da manhã do outro dia já estava lá a solução. Não caindo do céu, como muita gente acha. Sua vida despertou fúria no inferno e tumulto na terra. Paulo, porém, viveu para completar sua carreira e cumprir cabalmente seu ministério. A julgar-se pelos padrões mundanos, a carreira de Paulo foi miserável. Ele esteve continuamente exposto a perigos de morte, sempre perseguido por multidões enfurecidas, por autoridades civis, mas Deus livrou-o vezes e vezes sem conta. Você pode achar, pastor, não sei de nada, eu não sei fazer nada. Só que vidas que recebem o conhecimento do Espírito Santo, o conhecimento de Deus através de você, sabem disso. Aqui a nossa carreira é miserável. Quem é esse pastorzinho aqui com um canalzinho de 65 mil inscritos? Portanto, contra todas as expectativas, enquanto o propósito de Deus não se concretizou nele, ele escapou da morte. Castigado, porém não morto. Muitas vezes Paulo enfrentou açoites, cadeias, prisões, tumultos e até tijolada na cabeça. Eu lembro que eu brinco de uma dessas igrejas apostólicas que tinha ano apostólico da vitória, ano apostólico de Davi, ano apostólico não sei das quantas. É a unção de Salomão, que é a unção de riqueza que eles falam. A unção de não sei quem, a unção de Ana para cuidar do seu filho, a unção do não sei o quê, a unção do leão. Engraçado que a unção de Estevão, para tomar um tijolo na testa, não vejo nenhum deles fazer. Ano apostólico de Estevão, receba seu paralelepípedo na testa. Ninguém quer. Vocês perceberam? Agora, Paulo passou por tudo isso. Paulo apanhou, Paulo tomou. Paulo negou, ó. Vocês pensam que naquela época, como hoje, que é bate-boca em Twitter, não, eles perseguiam o cara, juntavam uma turma e pegavam um monte de pedaço de pau, pedra e ia pra cima do cara. É. Mas Deus preservou da morte a fim de que ele cumprisse o propósito de levar o evangelho até os confins da terra. Isso é muito importante. O plano de Deus. O plano do nosso Salvador. Isso é importante. É aí que vem a diferença, pessoal. Propósito de levar o evangelho até os confins da terra. Qual o nosso propósito? Teu propósito não é ser rico, teu propósito não é ter carro importado, teu propósito não é ser empresário. Eu sempre dou exemplo aqui. Já falei para vocês, primeira dita igreja que eu entrei foi a empresa, a Universal. Eles falavam para todo mundo que eles iam ser empresário de sucesso, de um senhor que sabia escrever o nome. Enfiaram na cabeça dele que ele ia ser empresário. Aí ele foi nas reuniões de segunda-feira dos empresários. Tudo que ele conseguiu foi se endividar, se enrolar, quase acabou preso aquele senhor. Senhor simples, um baita de um mestre de obras. O pastor falou que ele tinha que abrir uma construtora. Não que não pudesse, tá? Mas mandou ele ir ali na paulada de qualquer jeito. O resultado,
Dia que eu entrei no escritório dele, não tinha nem as cadeiras, porque a gente que ele estava devendo foi lá e levou todas as cadeiras do escritório. Difícil. Difícil, 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 difícil. Fritz Hinecker diz que os cristãos não devem entender suas aflições como indicação da provação divina, mas sim devem regozijar-se nelas como oportunidades graciosamente oferecidas para glorificar o nome divino. O Christmaker diz que Deus não castiga seu próprio povo por quem Cristo morreu, pois nossa punição pelo pecado foi posta sobre Cristo. Seu filho sofreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ser absolvidos. E teimá-la falando que é a nossa obra que nós vamos ser salvos. Então é incorreto dizer que os crentes sofrem a ira de Deus. O castigo mencionado aqui pelo apóstolo são medidas corretivas de Deus, tem o objetivo de nos levar para mais perto dele. Correção. Éramos castigados, não por Deus. Esses castigos são um ensino que Deus tem para nós, para nos colocar no caminho dele, no caminho que ele tem para nós, mas não mortos. Nada nos ataca. Amém? Então não importa se você é desconhecido, continua pregando, porque se na tua vida inteira você atingir uma pessoa, um eleito, já valeu. Amém? Vamos colocar as coisas de Deus como prioridade.